Deus é soberano, Ele me dá escolhas, eu sou responsável por essas escolhas, mas só acontece aquilo que Ele quer que aconteça. Como que eu lido com isso? O problema do século: responsabilidade humana versus soberania divina. Como as duas coisas se encaixam, como elas conversam uma com a outra. A gente quer explicar e talvez, até o final, chegar num ponto que consiga encerrar essa discussão, não que consiga resolver o problema, mas consegue tirar uma boa resposta para entender como essas duas coisas reagem uma com a outra. Para entender que isso é um problema, você precisa ter alguns pressupostos na sua mente, então eu vou te dar 3 pontos que você precisa ter para poder entender que isso é um problema. Se você não acreditar nesses 3 pontos, isso não vai se tornar um problema, talvez, para você. Então, vamos lá. Primeiro ponto: Deus é soberano, Ele decide salvar quem Ele quiser e Ele acorda as pessoas a quem Ele quer salvar, porque essas pessoas não querem ouvir a Ele. Segundo ponto: o ser humano é incapaz de responder a Deus por causa da sua natureza pecaminosa. Terceiro ponto: Deus julgará aqueles que não escolherem a Ele. Entendeu como esses 3 pontos podem causar um paradoxo, talvez, pelo menos de início? Porque se a pessoa não consegue responder a Deus, é Deus quem acorda ela e Ele julga as pessoas que não a escolhem, como que se relaciona uma coisa com a outra? Como Ele pode julgar alguém por não escolher a Ele quando a pessoa é incapaz de escolher a Ele? Como Ele pode julgar a pessoa? E se Deus é bom, como que Ele pode julgar alguém que não escolheu, sendo que ela não tinha capacidade de escolher a Ele? Se a vontade do ser humano ela foi contaminada pelo pecado, como que a gente pode responder para os nossos próprios atos? Se é que a nossa natureza que é pecaminosa que faz essas coisas, como que a gente pode ter que responder por ela se a gente não consegue escolher, entende esse problema? Resumindo o problema: como o pecador pode ser responsável por rejeitar a Cristo se ele não é capaz de escolher a Cristo? Isso, às vezes, para algumas pessoas pode trazer o problema de que então Deus não é bom, porque Ele julga pessoas por aquilo que elas nem conseguiriam fazer. E aí, esse é o grande paradoxo. Pelo menos parece que é um paradoxo. E essa discussão, ela não é nada, mas nada nova, muito pelo contrário, porque desde que existe essa conversa sobre predestinação, sobre Deus escolher os salvos, e sobre tudo isso, existe essa discussão sobre responsabilidade humana e soberania divina. E num debate no programa Vejam Só, o reverendo Davi Charles Gomes, da Igreja Presbiteriana do Brasil, ele estava fazendo essa mesma questão e ele trouxe uma resposta, ele trouxe um argumento que foi o melhor que eu ouvi até hoje em toda a minha vida, pouca e muito pequena vida, que ele fala sobre como conciliar essas duas coisas e como elas não são um paradoxo e como elas podem parecer que são. Então, no meio do debate, ele coloca a seguinte pergunta: como pode Deus, sendo bom, sabendo que alguém vai se suicidar, Ele vai e não faz nada para salvar essa pessoa, para ajudar essa pessoa? Como que pode, se Ele é bom e Ele sabe que a pessoa vai se suicidar e Ele pode resolver o problema, como que Ele não ajuda a pessoa? Como Ele pode ser bom não ajudando a pessoa? E aí o oponente dele não conseguiu responder a pergunta, e aí me fez pensar o seguinte: tá vendo como o problema não é apenas na teologia calvinista? Tá vendo como o problema não é um problema calvinista de responsabilidade humana e soberania divina? Como ele se torna um problema quando a gente tenta rejeitar a bondade de Deus por Ele poder fazer algo e não fazer esse algo? Então, esse problema não é um problema calvinista. Só pra gente entender bem isso, que todo mundo vai ter que lidar com esse problema, querendo ou não. E a resposta que ele dá para tentar resolver esse problema é a ideia de conceitos limite. Então, eu não consigo resolver esse paradoxo, então eu me apego àquilo que são meus conceitos limites, aquilo que eu não posso negar das Escrituras, e ponho as estacas no meu conhecimento para saber onde eu não posso partir, e daí eu sei o que eu consigo entender, o que eu não consigo entender. E ele dá esses conceitos limite para a gente tentar entender essa situação. Primeiro conceito limite: Deus é soberano e nada pode acontecer que não seja a vontade de Deus. Fato. E tudo que acontece, Deus sabia que ia acontecer e Ele permitiu que acontecesse. Não acontece nada no mundo que Deus fica: nossa, eu esqueci de resolver isso. Deus é soberano e nada acontece fora da sua vontade. Segundo ponto: Deus não é mentiroso quando Ele diz que eu tenho escolhas e que essas escolhas elas são significativas e elas fazem sentido. Fato também. Ele diz que eu tenho escolha. Ele não pode estar mentindo. Então eu tenho escolhas e elas são significativas. Elas mudam algo. E aí ele
diz que isso não é um sinergismo, não é a vontade de Deus junto com a minha vontade. Elas concorrem de forma que eu consigo fazer decisões, mas aquilo que acontece no final é aquilo que Deus quer que aconteça. Então as nossas vontades, a minha de Deus, elas concorrem, mas o que acontece é a vontade soberana de Deus. Isso sem que a minha escolha deixe de ser verdadeira e sem que atrapalhe o conceito da soberania dele. Eu não atravesso para um lado e não atravesso nem para o outro. Eu fico dentro do meu limite. Terceiro ponto, Deus é bom. Tudo que ele faz é bom. Tudo que ele decide fazer, tudo que ele pela sua soberana vontade faz é inerentemente bom. É por uma vontade de um ser bom que Deus é. Quarto conceito, Deus é justo. Ele não vai fazer nada que seja injusto, ele não vai fazer nada que cause injustiça. Tudo que ele faz é justo. Ele é a própria justiça. Então o conceito de justiça está nele de forma que ele é justo e nada que ele faz vai ser injusto. Há justiça na condenação do ímpio e há bondade na regeneração daquele que não podia ser regenerado. Esses são os meus conceitos que eu coloco como estacas no meu conhecimento. Ele até faz o detalhe de que são 4 estacas, olha, dá até para fazer uma cabana, de forma que eu não consigo fugir desses conceitos que são verdadeiros. Deus é bom, Deus é justo, Ele é soberano e Ele vai fazer as coisas segundo o seu propósito. Tudo isso é verdade, eu não consigo fugir de nada dessas coisas. Minhas escolhas são significativas, mas no final o que se cumpre é aquilo que Ele decidiu. E até o John Piper tem um vídeo, eu vou deixar linkado aqui também, assim como eu vou deixar o vídeo do reverendo Davi Charles também, que vocês podem ver que ele está respondendo essa mesma questão e o cara fala para ele, como que pode eu fazer escolhas e Deus ser soberano? E aí ele pega uma garrafa de água que estava assim do lado e ele fala, ó, eu pego essa garrafa e eu movo ela para frente de forma que eu escolhi colocar ali e de forma que Deus olha e fala, é lá mesmo que eu queria que ela tivesse. E aí o entrevistador, para brincar com ele, vai lá e derruba a garrafa e aí fala, e agora? Aí ele, então, isso era exatamente o que Deus queria que acontecesse, porque se ele não queria que acontecesse, ele teria impedido. Então a vontade soberana dele quis que isso se cumprisse da forma que se cumpriu, mesmo que seja através da minha escolha, que é significativa, entende? Eu não consegui entender como as coisas se relacionam, como um conceito se relaciona com o outro, não torna isso um paradoxo, só mostra que Deus é o que é. Que ele é, como ele se apresenta no Antigo Testamento, o eu sou. E o eu sou não precisa dar explicações para mim. Ele as dá quando ele quiser, quando ele bem quiser dar as explicações, ele vai dar. Mas existem momentos que eu simplesmente me apego àquilo que ele é. Eu me apego àquilo que ele me diz, eu me apego aos meus conceitos limite e não consigo fugir disso, sabendo que ele é soberano e que ele me dá escolhas e que não são coisas que se batem, não são conceitos paradoxos, são coisas que são conceitos e são fatos e existem e deal with it, lide com isso, é assim. Espero que você tenha conseguido entender a forma como eu quis explicar, de modo a você entender que não são conceitos paradoxais, mas sim que são conceitos limite, que eu não consigo sair e dizer que Deus não é soberano, eu não consigo dizer que eu não tenho escolha, porque Ele me diz as duas coisas. Eu apenas lido com o fato de que é assim que as coisas acontecem, porque Ele é Deus, e Ele assim o decidiu. Gostou desse vídeo? Deixa seu gostei. Comenta o que você achou aqui embaixo, se ficou bem explicado. Se você ainda ficou com alguma dúvida, comenta aqui, não foge daqui sem tirar a sua dúvida, se você tiver alguma. Compartilha esse vídeo para outras pessoas conseguirem entender também dessa forma. Se inscreve nesse canal se você não é inscrito ainda. E se você quiser ajudar a gente, você pode ajudar a gente no Padrim e no Patreon para manter todo esse trabalho funcionando aqui do jeito que funciona. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.